Será que o caos pode nos ajudar a ter uma mente próspera? Será? É isso que a gente vai ver agora. Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal Onda Quântica. Eu sou Selva Salerno, trazendo mais um vídeo falando sobre a mente próspera na inteligência existencial. Para quem não assistiu o vídeo anterior, onde eu explico um pouquinho o que é inteligência existencial, eu vou fazer um apanhado muito rápido. A inteligência existencial é a relação que nós temos com o universo e a nossa existência, ou seja, a existência como pessoa, mental, espiritual e também o nosso corpo. Então a gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que conhecer o que acontece no nosso ambiente, no nosso mundo, no nosso universo, para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades, ou seja, possa chegar à tão sonhada mente próspera. E hoje, para provar isso, nós vamos falar um pouquinho de caos, mas a gente vai falar do caos no ponto de vista da física e no ponto de vista comportamental, ok? Então, na física, o caos refere-se a um comportamento complexo, aparentemente aleatório, proveniente de um sistema, dentro de um sistema dinâmico não linear. Selva, não entendi nada. Um sistema dinâmico não linear é um sistema que evolui, que muda com o passar do tempo. E esse sistema, apesar dele ter esse conceito meio de aleatoriedade, ele atende as características determinísticas e também é um sistema modelado matematicamente por equações diferenciais. Ou seja, muito embora ele seja determinado, e você conheça, por exemplo, as variáveis iniciais, que para a física é muito importante você entender as variáveis iniciais para saber que comportamento esse sistema vai ter ou vai chegar a ter no final. Muito embora você conheça tudo isso, o resultado sempre é imprevisível. Nós temos exemplo na nossa natureza, na nossa realidade, por exemplo, com o clima. Com o clima você tem as variáveis, você conhece a pressão atmosférica, você conhece a temperatura, a umidade, os ventos, você conhece tudo isso. Mas notem que, geralmente, a previsão climática, a previsão do tempo, ela não vai além de 15 dias, de 10 dias. Por quê? Porque tende a ser imprevisível. Então, você nunca sabe quando vai cair um tufão em tal lugar com muita antecedência, com 1 mês, 2 meses de antecedência. Esse é o exemplo de um sistema dinâmico, dinâmico não linear ou um sistema caótico, ok? Outro exemplo que a gente tem dentro do caos, da teoria do caos, é o movimento dos planetas. Isaac Newton, quando ele previa ou queria prever a interação entre o Sol, a gravitação do Sol, da Terra e da Lua, ele tinha muitos problemas, porque ele disse que com as pequenas variações havia uma tendência a chegar ao caos. Foi isso que trouxe Edward Lorenz em 1970, quando ele era um meteorologista, ele tentou matematicamente, dentro de um sistema de computador, inserir essas informações para prever com maior antecedência como seria o clima, por exemplo, daqui a 2, 3 meses. E ele se deu de conta de que seria imprevisível, ok? Outro exemplo na física e na natureza são os fractais, que são objetos geométricos que têm uma estrutura interna repetitiva, o que a gente chama de autossimilaridade. É um objeto que quando você amplia ele, como essa imagem que eu estou colocando agora aí para vocês, quando você amplia, você denota que o padrão, a forma é igual, tanto na escala maior quanto na escala menor. Ele tem as mesmas informações. E esse exemplo de fractal é o que pode nos ajudar, por exemplo, a descrever comportamentos caóticos na nossa vida, como o tráfego de uma cidade, ou então os preços das ações da Bolsa de Valores, e por aí vai. Na nossa vida, os sistemas sociais também são exemplos de sistemas complexos.
que são influenciados, obviamente, por valores, por crenças, por cultura, né, por políticas governamentais, mudanças que acontecem na tecnologia, na demografia e por aí vai. São imprevisíveis e caóticos. Já no caso da nossa vidinha, nossa vida assim, né, na nossa vida humana, o conceito se refere à imprevisibilidade e à complexidade de eventos que ocorrem na nossa vida. Por exemplo, uma simples escolha por um determinado estudo em alguma cidade, mudar de país, ter um relacionamento com uma pessoa A e não com uma pessoa B. Isso pode, obviamente, ao longo do tempo, mostrar que talvez os nossos objetivos primeiros ou nossos objetivos iniciais mudaram ao longo do tempo. E com isso, entendemos que determinadas decisões podem levar a uma mudança drástica e a eventos com consequências que são difíceis de prever no nosso futuro. E além disso, de termos essa situação caótica que vem do externo para nós, onde a gente não tem como controlar, nós temos a forma como nós vemos esse caos. Quais são as emoções, os pensamentos, os sentimentos? Quais são as memórias que são determinantes para você agir de uma forma A ou de uma forma B perante um desafio na vida? Entenda que na vida humana, o caos ele pode trazer situações desafiadoras e estressantes, como a perda do emprego, a perda de um ente querido, você não entrar na faculdade que você quer, você não passar no concurso público que você quer, mas a partir daí é que você evolui, assim como nos sistemas físicos. Quando acontece isso, a tendência na física é você aumentar o grau de entropia, que é uma característica que vem do caos, ou seja, é a quantidade de desordem. Para alguns físicos, essa quantidade de desordens prevê o fim do nosso universo. Para outros, não. Eles entendem que essa entropia dá origem a uma complexidade e origina, assim, novas formas de vida. Então, se a gente analisar o caos na nossa vida por essa perspectiva, tudo aquilo que vem para você que é um desafio, né? Aquilo que não te mata te fortalece, não é mesmo? E aí você tem que, obviamente, tratar disso com maior resiliência. Embora resiliência seja um conceito da física também, para quem não sabe, resiliência significa ir para trás, voltar atrás. Na psicologia, a resiliência é tida como uma flexibilidade perante os desafios. É lidar de maneira positiva e construtiva perante essas situações, para que você adapte a sua vida à mudança e à superação das dificuldades. Quando você abraça o caos, quando você entende, você começa a observar por que uma situação que você tinha expectativas de ser A passou a ser B, ao invés de você entrar no vitimismo, né, e na autocompaixão, e você entender o que aconteceu ali, você começa a desenvolver a sua mente próspera. Ou seja, você desenvolve a perseverança e a capacidade das resoluções de problemas. Isso é óbvio que tem muito a ver com a mente próspera. Mas, Selva, o que pode me ajudar a entender melhor o caos, a entender as oportunidades que esse caos traz? Em primeiro lugar, pensar positivo. Segundo, você usar e abusar da tua criatividade. E terceiro, buscar novas soluções. Como assim? Bom, primeiro, quem pensa positivo, quem foca na solução e no problema e não no problema, ele não tem a tendência a criar expectativas. Cuidado, a nossa mente faz isso. A nossa amígdala, que está aqui no sistema límbico, né, responsável pelas emoções e sentimentos, tende a fazer isso. Cuidado com as expectativas, ok? Pense na solução, foque na solução. Mesmo que você não saiba como ela vai chegar, foque que ela vai vir de alguma forma. No segundo momento, você tende a ser criatividade. Pensar fora da caixa, como dizem os marqueteiros, é essencial para você entender aquilo, como diz agora há pouco, que talvez não era para você chegar no ponto A, mas era para você chegar no ponto B, e que esse ponto B está cheio de oportunidades. Então, busque por elas. E, por último, não menos importante, ativar o observador. Tente desassociar-se da situação.
Selva, o que é isso? É você não pensar na situação com olhos muito pessoais, muito emocionais. Pensa como se você fosse uma pessoa externa, vendo o que aconteceu, vendo como o caos está acontecendo na sua vida. Porque quando você se desassocia, né, que é um termo que a gente utiliza na hipnose, quando você faz, por exemplo, hipnose para se desassociar de um problema, o teu subconsciente entende que você se desassociou e que você teve uma ajuda externa de você mesmo. Então, aí você foca numa nova solução. Assim sendo, veja o caos como um aliado, como um criador de oportunidades e agradeça ao universo por estar presente na sua vida. Porque só assim, dessa forma, você evolui para ter uma mentalidade próspera. Então, pratiquem esses exercícios para quem estiver num momento conturbado e depois me conta aqui nos comentários como está sendo. Se você quiser saber mais, eu te convido para os meus cursos e para o Desafio Religare. Em breve estou abrindo uma outra turma onde a gente vai tratar um pouco mais sobre essas inteligências para chegar na mente próspera. Então é isso. Compartilhe este vídeo com quem está precisando, para ele entender que o caos está aí para ajudar, né? Que o Criador sempre manda para a gente uma nova lição, para a gente evoluir. É mais uma oportunidade de evolução para a tua vida. Então compartilhe aí, ajuda o canal, distribui um pouquinho mais este nosso vídeo. E a gente volta a se ver em breve com mais um vídeo falando sobre a mente próspera. E atenção, logo mais eu estou trazendo também outros vídeos sobre outras pesquisas que eu fiz falando do duplo quântico. Grande beijo a todos, aloha, até o próximo vídeo.